chegou o momento de você tirar suas dúvidas com um profissional da área de medicina, no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E o Rafael já está presente, oftalmo. Como é que você está, Rafael? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer recebê-lo novamente aqui. Já tô cliente aqui também. É verdade, tá sempre com a gente aqui, né? Já fazia algum tempinho que não participava, né? E o pessoal quer saber informações. Olha, tem muita coisa nova, muita coisa interessante ligada ao Sistema Único de Saúde também, que a gente vai estar conversando daqui a pouquinho com ele. E você vai poder participar ao vivo, 2534-1234, 2534-1234, pode fazer sua pergunta e tirar as suas dúvidas. Vamos começar falando da dona Quitéria, que acabamos de mostrar a reportagem sobre... Ela tem um problema da obstrução do canal da lágrima, que sempre infecciona, ela sofre muito com fortes dores. Ela diz que até mesmo a rotina da vida dela acabou mudando, né? Porque ela não sabe quando vai ficar infeccionar e com tantas dores não dá nem para sair, porque acaba lacrimejando muito. O que seria exatamente essa doença? E ela está aguardando pela cirurgia, doutor? Geralmente existe uma obstrução crônica do canal da lágrima e isso vai fazendo com que o saco lacrimal fique com a lágrima represada e dá uma chance das bactérias que fazem a flora normal da região periocular infeccionarem esse canal da lágrima. E aí ela começa a ter um quadro que a gente chama de uma dacriocistite. Esse é o nome técnico, que começa a ter essas infecções de repetição no canal da lágrima, né? Geralmente quando isso acontece algumas vezes e tem uma obstrução mecânica mesmo, a gente faz um diagnóstico através de um exame radiológico, né? Faz uma injeção de contraste no canal da lágrima e isso acaba sendo necessário fazer uma cirurgia. Tá? Hoje em dia, antigamente se fazia uma cirurgia mais agressiva, de um pertuito novo no canal da lágrima, quebrando o osso, faz uma coisa bem agressiva. Hoje em dia se faz em parceria com o pessoal da otorrino, né? E aí consegue se fazer por via endoscópica, uma coisa muito menos agressiva. Essa também não é a minha praia também. Mas... né? Mas a gente tem profissionais na cidade super capazes de fazer isso e bem tranquilo. Tá certo. Estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Estamos aqui com o Dr. Rafael, oftalmologista, e você vai poder tirar suas dúvidas. É só você ligar agora, 2534-1234, 2534-1234. Tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a dona Ana, aqui do bairro da Paulista. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. E com você, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá também. bom. Pode fazer a pergunta para o doutor, ele está te ouvindo. Fique à vontade. Neto, primeiro, antes de fazer a pergunta sobre a catarata, eu gostaria de perguntar para o doutor Rafael, porque eu trabalhei na casa dele na minha adolescência, eu tinha uns 20 anos. E Olha agora só. eu saí para casar da casa dele, eu saí para casar, trabalhei muito tempo. Olha só, mas trabalhou, ele era, viu? Ele era um garotinho, então. Nossa, ele é muito pititico. A Pititico, era Pititico. E eu queria saber se a mãe dele tá viva, e o pai que dele maravilha. também, então tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus, minha mãe tá viva. Que maravilha, hein? Olha. Eu sou aqui da cidade, né? Eu nasci aqui na cidade, cresci aqui, então tem essas histórias. Sempre cruzo com os pacientes que foram cruzaram a minha vida. Ai, que bacana, né? Muito bom isso. Mas fique à vontade, pode fazer a pergunta. Então, eu queria saber, a catarata, em um ano, ela pode aumentar muito, ou ela fica assim meio estacionada, eu tenho que operar logo, porque há um ano atrás eu fiz uma consulta e deu um pouquinho, e eu deixei, não fui mais atrás, eu queria saber se tem algum problema, fez um ano em setembro. Bom, a catarata ela tem uma evolução que varia de paciente para paciente. A gente fala que catarata é igual o cabelo branco, né? Algumas pessoas começam a ter um quadro muito precoce, outras pessoas já têm um quadro mais tardio, né? E a evolução também é igual o cabelo branco. Eu já tenho uns cabelos brancos aqui, né? Não sei quando que eu vou ficar com o meu cabelo inteiro branco. Pode ser que ano que vem eu venha aqui e esteja com todo o meu cabelo branco, né? E catarata se comporta do mesmo jeito. É uma degeneração progressiva, em algumas pessoas ela acontece mais rápido, em outras pessoas ela tem uma evolução mais lenta, né? A gente nunca sabe precisamente em quanto tempo ela vai evoluir. A questão é que a gente tem que fazer alguma coisa quando ela começa a atrapalhar a qualidade de vida nossa, né? A gente sempre mexe com a qualidade de vida, porque ela acaba sendo um processo natural, degenerativo do olho, então não tem, em raros casos você tem que tirar com um caráter de
prevenir uma cegueira, uma doença mesmo. Agora, né? Rafael, a gente se adapta muito, né? Quer dizer, você começa, aquilo que a gente até falou outra vez, você vai esticando cada vez mais o braço, só percebe que tem algum problema quando falta braço para colocar. A questão da catarata é a mesma coisa, você começa a perceber um sombreamento, como é que é? A evolução é lenta, né? Por a evolução ser lenta, às vezes você se acostuma com o jeito que você Vai vê, se adaptando. né? É a mesma coisa quando você compra uma televisão, né? Você tá com aquela televisão assim, hoje em dia todo mundo tem essas TVs de LED, essas TVs Full HD, agora tem até 4K, que não sei o quê. Quando você assiste uma televisão dessa nova, uma imagem numa TV dessa nova, quando você vai pegar aquela TV lá da década de 90, de 14 polegadas, lá que você nunca mais quer ver. Não quer e mais na época nada você lá. achava que era o máximo aquela, né? É tudo uma questão de referência, né? Então, quando geralmente muitos pacientes vêm comigo e a gente nota que tem uma catarata que atrapalha a qualidade de vida, que atrapalha a visão, às vezes por um costume, uma degeneração progressiva ou às vezes um temor mesmo da cirurgia, acaba se convencendo que enxerga bem e enxerga bem mesmo. Mas aí na hora que a gente acaba operando, a mudança, o contraste que causa na vida do paciente é tão grande que daí ele fala, nossa, Aí que doutor, ele nota agora toda a diferença. Agora eu tô com né? o Full HD desse lado, aqui desse lado aqui tá com a antiga. Aí que ele percebe toda a dificuldade que ele vinha passando De válvula ainda, né? para enxergar. É sempre assim. 2534-1234, 2534-1234, você conversa, Dr. Rafael, ao vivo aqui, oftalmo. Se você tiver alguma dúvida, olha, eu quero saber se muda a questão dos óculos, da lente de contato, você pode ligar e participar ao vivo com ele, tá bom? 18 horas e 46 minutos. Vamos falar um pouquinho do projeto, né, de cirurgia de catarata. A gente já falou aqui de mutirões. Como é que vai acontecer agora em parceria aí com o Sistema Único de Saúde? Justamente muitas pessoas até estão esperando essa notícia de quando fazer as cirurgias de catarata. Conta pra gente as novidades, doutor. A gente está com uma interação muito grande com a parte da Secretaria de Saúde de Piracicaba, junto com a assistência social do município, a Elise em particular, né, uma pessoa que tem ajudado bastante isso acontecer. E a gente tem conseguido trazer para o município e oferecer para os pacientes da cidade algumas cirurgias, um número bem elevado de cirurgias que atende a demanda da cidade. Cirurgia de catarata, como ela tem que ser feita mesmo, cirurgias estruturadas, cirurgias com todos os cuidados, conhecendo o cirurgião, né? Acompanhamento pós-cirúrgico. Pós-cirúrgicos também, vendo os casos que foram super bens, também acompanhando os casos que não foram bens também, né? E dando essa retaguarda, né? Tentando devolver para o paciente e para a sociedade um paciente operado, super bem operado, onde que ele possa ter a vida dele de volta. Toda vez que você faz uma cirurgia de catarata é uma cirurgia que tem um índice de segurança bem elevado, não é uma cirurgia isenta de riscos, é uma cirurgia que não pode ser banalizada. E toda vez que você faz uma cirurgia e você ultrapassa alguns limites de segurança da cirurgia, isso acaba fazendo com que aquele índice de sucesso que era para ser tão elevado acaba caindo bastante. E isso dá uma repercussão para aquele paciente muito importante para todas as pessoas que envolvem ele, né? Então, dá uma repercussão para o posto de saúde, que vai ficar lotado de paciente. Porque na verdade, a gente compreende assim, né? Após aquele mutirão que estava acontecendo, os médicos eles vão para outras cidades, né? E os médicos aqui acabam assumindo o paciente, né? E com os problemas, o pós-operatório, como você falou. Nesse caso, novo projeto, os médicos serão daqui da cidade, nas clínicas aqui da cidade, é isso? A gente tem já alguns lugares que, na verdade, a gente aumentou o volume de um projeto que já estava acontecendo, tentou estruturar. Já acontecia o projeto? Já acontecia. E a gente tentamos estruturar de uma forma mais legal para aumentar a demanda e conseguir fazer com que existisse um equilíbrio muito rápido entre você indicar uma cirurgia e ela ser realizada. Correto. Né? E a gente está conseguindo, está organizando a parte burocrática, fazendo algumas coisas bem legais. Quando você faz, quando a pessoa opera e vai embora, não fica só a sequela para a cidade, para os médicos, mas fica a sequela também, tipo, para a empresa onde que esse rapaz trabalha, que esse senhor trabalha, onde que não vai poder mais contar com ele, para a família dele que vai ter que se despender em volta. Então, é uma série para a prefeitura que vai ter que arcar com esse paciente para levar para outro lugar ou para lotar um posto de saúde. Então, é uma série de coisas. Então, é importante você fazer uma cirurgia estruturada, fazer uma cirurgia onde que você conheça o seu cirurgião, onde que você possa
pegar confiança, não, eu quero com ele, o retorno é com ele mesmo, tá? Quando você faz uma cirurgia onde você nem conhece quem que está te operando, é um negócio um pouquinho complicado. Correto. Né? Então, exatamente, a gente resolveu organizar melhor, colocar a mão na massa e para atender a demanda reprimida aí que tem na cidade. Né? Que agora acho que está meio equilibrado já. A gente tem belíssimos serviços na cidade do SUS que fazem um serviço super legal, médicos, serviços da Santa Casa, serviço do AME de Piracicaba e principalmente o serviço do Hospital da Cana, né? São serviços, todos esses serviços eles têm uma demanda para atender uma cirurgia do SUS, para fazer uma cirurgia legal. Tem médicos super competentes, tem Dr. Maurício, Dr. José Edson, são médicos e a estrutura toda super para legais, receber esse paciente. São médicos que têm toda a plena capacidade de fazer o diagnóstico, fazer a cirurgia, acompanhar como tem que ser. A gente fala que é uma cirurgia humanizada, é uma cirurgia onde tem que fazer tudo direitinho. Quando você ultrapassa algumas coisas dessas aí, às vezes ela passa a não ser uma cirurgia tão segura ou com resultado tão legal. Perfeito. Né? Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Forcedanes em Cana, aqui de Piracicaba. Você participa ao vivo, 2534-1234. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Aqui é o seu Antônio, aqui da Noiva da Colina. Da Noiva da Colina. Seu Antônio, fique à vontade, pode fazer a pergunta para o Dr. Rafael. Eu queria fazer uma pergunta pro Dr. Rafael, que eu tenho marcado uma catarata, sabe? Mas eu tenho uma lesão no olho direito também, no mesmo olho. Dá pra fazer as duas uma vez só? Difícil, hein? Tem que ver qual que é a lesão, né? Daí, às vezes, a lesão pode ser feita junto com a catarata. Existem olhos que a gente opera com catarata e que a gente já avisa o paciente e que ele não vai ter uma visão como ele era quando ele era jovem. Vai ter alguma limitação mesmo depois da cirurgia. E existem algumas cirurgias de catarata que a gente faz também com a intenção de não ter que o paciente piore a questão do olho. Por exemplo, algumas cataratas super avançadas que podem desenvolver um quadro de glaucoma. Então, isso aí precisa ser avaliado, qual que é o tipo da lesão, né? E essa é a importância de você conhecer o médico antes, ele avalia, conversa, depois você fala, doutor, mas não ficou bom, mas eu avisei você, a gente conversou Foi uma antes. conversa que teve anteriormente explicando qual era o risco, né? Isso aí já está sabendo que essa cirurgia está 100%, mas eu não estou enxergando, mas isso aí a gente já conversou antes que você também não ia enxergar, essa cirurgia foi mais para proteger o seu olho, existem cirurgias, é uma minoria, mas que existem com essa qualidade, de evitar que você tenha um problema na frente, né? Então, acho que é mais é importante, né, ter essa consulta antes, que antecede, para fazer todo esse diálogo, essa entrevista e depois esse pós-operatório também, todo esse acompanhamento. E mesmo para você não ter surpresa na hora da cirurgia, você acaba Você não conhece o paciente, eu não, assim, né, sou leigo nessa questão, mas você conhecer, né, se aproximar, como você falou, o trato humanizado, que você já vem acompanhando o paciente, né, é aqui da cidade, enfim, isso aproxima também outros problemas que estão agregados, né, a qualidade de vida, né, o dia a dia desse paciente, isso tudo vai influenciar na operação pós-operatório também, né, Rafael? Acho que algumas questões, assim, às vezes ele vai com uma expectativa errada sobre a cirurgia e de repente ele tem uma lesão no fundo do olho que não vai atender as expectativas dele, né? E isso tudo, às vezes o paciente que nem tem uma indicação de operar, a indicação é super relativa e depende de uma conversa. Tem pacientes com o mesmo grau de catarata e que eu não opero. Tem pacientes que têm uma catarata com o mesmo grau que eu não opero e eu opero. Isso depende muito da rotina do dia a dia e é uma conversa que tem que ter, que é uma conversa importante. Se está ruim para enxergar, então, por exemplo, você vai tratar um paciente que faz um artesanato de precisão, tal. Esse paciente tem uma exigência de visão diferente de um paciente que é um trabalhador rural, que não precisa ter tanta precisão na visão. Então, às vezes, a queixa de um paciente com uma catarata inicial que faz um trabalho de precisão, ela é muito mais precoce, né? Então isso tem que ser valorizado. Você não pode tratar todo mundo no mesmo balaio, porque tem que ser uma cirurgia particular para cada um. Né? Tem as questões. Perfeito. 2534-1234, você participa ao vivo com a gente, fazendo sua pergunta ao Dr. Rafael. O senhor disse de grau de catarata. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essa diferença, né, de grau de catarata. Às vezes está faltando realmente o braço? Será que o grau já está avançado? Explica para a gente isso. Como é que é avaliado? A catarata é avaliada através da transparência da lente natural que a gente tem no olho, que a gente chama de cristalino, né? É uma lente onde ela é responsável por focalização da imagem
e que ela vai sofrendo um processo degenerativo ao longo da vida, né? E ela acontece desde a hora que a gente nasce, mas ela vai, como é um processo acumulativo, ela vai dar repercussão para a gente, na maioria dos pacientes, lá na parte mais depois da fase adulta aí, né? E o grau de catarata é de acordo com o tanto de opacificação que se tem desse cristalino, ou seja, a luz, para a gente enxergar, ela tem que entrar dentro do olho, né? Então ela tem que atravessar uma superfície transparente. A partir do momento que essa superfície começa a ter um processo degenerativo e começa a perder essa transparência, a gente classifica o grau dela de acordo com a perda da transparência. É uma classificação subjetiva que a gente olha e classifica ela, mas ela tem um caráter de tentar... Não existe assim, olha, eu só opero, a gente classifica em cruzes, né? A gente fala assim que 4 cruzes é uma catarata super avançada. Sim. E 1 cruz é uma catarata inicial. Tem pacientes que têm 1 cruz e a gente opera muito bem e vão super legal. Isso depende de fatores técnicos, tipo assim, qual que é a curvatura da córnea do paciente, qual que é o comportamento do olho e fatores do dia a dia do paciente, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, né? Isso são todas as coisas que a gente leva em consideração. Agora, ter uma cruz ou 4 cruzes em determinada época da vida, isso é muito particular. Então, tem gente que tem 30 anos e tem o cabelo inteiro branco. Tem gente que tem 30 anos e tem uma catarata já avançada, né? Assim como tem gente de 90 anos só tem alguns traços, né? E tem muitos que descobrem quando vai renovar a habilitação, né? Já vê que não está enxergando muita coisa. Alô, boa noite. Noite. Boa noite, quem está falando? É a Maria. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Rafael. Fique à vontade. Sobre uma cirurgia que eu fiz faz 1 ano. Pois não. E eu fiz aquele exame lá, esqueci o nome dele agora, que deu, a cirurgia não ficou boa, sabe? Eu não fiquei enxergando direito. E o exame acusou que eu tenho um buraquinho no fundo do olho. Esse exame que eu fiz. Parece que é retinografia. Ah, tá. Então, parece, pelo que a senhora está me falando, que a senhora tem um negócio que a gente chama de buraco macular, né? Que é uma alteração que tem no fundo do olho, é uma alteração que não é a minha especialidade, é um acometimento que se dá na retina, bem na região central do olho e fica-se com uma falha bem na parte central da visão. Alguns buracos maculares, eles retornam, alguns têm indicações cirúrgicas, tá? É uma coisa que geralmente acontece. Não há o que se fazer para prevenir que ele aconteça, e sim, depois que ele acontece, aí tem que se correr atrás. Geralmente, pacientes que têm um buraco macular, de acordo com o grau do buraco macular, às vezes pode ficar com uma sequela importante na vista. Tá? E também a demora para se procurar ou para se conduzir também altera o prognóstico. Importante encaminhamento. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Recebê-lo de novo aqui com toda certeza. Para o público de Piracicaba são muitas dúvidas, né? Muito legal. Também queria agradecer a todo mundo, né? É sempre um prazer vir aqui poder esclarecer as dúvidas. O tempo é curto, mas uma coisa a gente consegue acrescentar. Sem dúvida. E lembrando que o projeto é um projeto social, né? É bom você se informar junto aí ao Sistema Único de Saúde, e o Rafael faz parte desse projeto ligado ao Sistema Único de Saúde, né? Um projeto nada mais é do que a gente tentar alinhar um serviço de atendimento contínuo, né? A gente só se disponibilizou um pouco a mais para atender um número maior de pacientes e operar um número maior de pacientes, para que esses pacientes fiquem bem assistidos com médicos e com a população da cidade, né? Para que a gente não tenha a repercussão, que nem a gente já teve em outras épocas, de profissionais de fora que vêm e a gente sente no nosso consultório que as coisas não vão bem quando vai assim. Então, em vez de a gente ficar reclamando e ficar bravejando que vem e não vem, a gente acaba colocando a mão na massa e atendendo a população, né? A gente, como sendo piracicabano, a gente sente muito quando a gente não vê uma cirurgia, a gente vê uma cirurgia que poderia ser melhor. Correto. Intercorrências acontecem, eu acho, mesmo na minha cirurgia ou na cirurgia do outro, mas a gente nunca promete um resultado, mas a gente tem que prometer empenho e ficar em cima do paciente. É isso aí. Né? É isso que a gente faz. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Forte abraço para você. Obrigada, doutora. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.